Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Casa de Solidariedade. Mais uma sexta-feira nós nos unindo aí em corpo, alma, mente, coração, mesmo distantes fisicamente, mas com os nossos corações muito próximos, buscando nos harmonizarmos um pouco aí com o plano espiritual, buscarmos as energias dessa Casa de Solidariedade que tantas coisas boas tem a nos passar. Nós vamos conversando um pouquinho com vocês enquanto o pessoal vai chegando aí, ó. A Fernanda, a Mazé, a Suzaninha chegando, né? Nós vamos dizendo que, primeiramente, agradecendo aí a presença de todos nas nossas lives, né? Nessas semanas que tem se passado aí, agradecendo a todos as colaborações que tem feito com a nossa casa, com as colaborações, as doações financeiras para manter a nossa casa, manter os nossos trabalhos, ou o nosso trabalho principal de doação, de caridade, que é o da sexta-feira, né? Ou do sábado, desculpa, último sábado do mês, com as cestas básicas. Inclusive, estamos iniciando aí, vocês devem ter visto aí no Facebook, a gente tem divulgado nas nossas redes sociais aí, da Casa de Solidariedade, que nós vamos estar já estamos começando a preparar o nosso Natal Solidário, né? Apesar de esse ano nós não vai ser aberto a todo mundo poder participar, né? Mas nós vamos atender a quase 150 famílias aí. Então nós estamos pedindo a colaboração de todos, quem puderem, nas suas doações aí, aqueles que puderem doar em espécie, né, em alimento. A Casa de Solidariedade tem pessoas para receber de segunda e terça à noite, só das 7 às 8h30, é um espaço curto, né? Tem também a forma de doação, como tem muitas pessoas têm feito aí, na forma dos padrinhos, que a gente tem feito uma campanha dos padrinhos aí, que é a doação em dinheiro direto na conta da Casa de Solidariedade, e aí os nossos companheiros compram isso aí no atacadão, nos lugares onde for mais barato, e para a gente montar essas cestas. Também já estamos tendo as cestas, as sacolinhas de Natal, né, que nós vamos ter também esse ano, né, que as pessoas que já são da casa, já estão pegando, né, essas sacolinhas, já está sendo distribuído essas sacolinhas também para atender as crianças. Então, apesar da pandemia, apesar de todas as dificuldades do ano, nós estamos seguindo o nosso cronograma como todos os outros anos, né? Claro, com todas as precauções, com todas as exigências sanitárias necessárias aí, o álcool gel, máscara, distanciamento social, um número menor de pessoas, um atendimento não tão menor no número de assistidos, mas em horários, né, mais espaçados, por exemplo, 10 cada hora, né, cada 10 pessoas por hora, então, de forma que não ultrapassemos os limites das barreiras sanitárias aí, porque nós também sabemos a importância de estarmos nos prevenindo aí contra essa pandemia que tem nos assolado aí, que tem, graças a Deus, ter melhorado, e agora parece que vai voltar, não sei, a gente fica meio na dúvida de tudo que está acontecendo, na verdade, mas nós vamos fazendo aquilo que é necessário, aquilo que os protocolos que nos são passados pelas nossas autoridades, que é isso que nós temos que seguir. Vamos agradecendo aí o pessoal que está chegando aí, ó, a Silvana, a Flávia, o primo, o priminho, a Maria Albuquerque, a Zuleide, a Zilma, a Sueli, a Camila. E nós vamos aproveitar, já temos algumas pessoas aí, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Nós estamos olhando pelo Facebook agora aqui, nós estamos já com 29 pessoas ao vivo conosco aí. Então nós vamos fazer a nossa prece, acalmar os nossos corações, né? Vendo aí essas imagens que nos dão tranquilidade, que nos dão serenidade. Nós vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, pedir a Deus Pai e ao Mestre, amigo e amado Jesus, que nos dê a paz,
a serenidade e a tranquilidade que o Mestre tinha no seu olhar. E nesse momento, cada um no seu lar, dentro da sua casa, seja acariciado pelo abraço do Mestre Jesus, pelo olhar sereno e calmo desse Mestre, que sempre tem uma palavra doce e meiga para cada situação difícil que possamos passar, que possamos existir, que nós possamos ter a calma, a tranquilidade, a serenidade necessária para passarmos por esses momentos de dificuldades em que nós estamos vivenciando nesse momento de transição no nosso planeta, mas com a certeza de que, como dizia nosso grande amigo e mestre também, daqui mais próximo do que o Mestre Jesus, um pouquinho, que eu digo mais próximo, porque estava nos nossos dias, como dizia Chico Xavier, tudo passa. Nessa vida tudo passa. Os momentos bons passam, mas esse momento de dificuldade também irá passar. E logo, logo estaremos todos unidos, todos juntos novamente na nossa casa de solidariedade, nos confraternizando, trabalhando, unidos em prol do Cristo. Mas enquanto lá não podemos estar, estamos aqui, pelas redes sociais, pelas nossas teias de vibrações que nos ligam desde a Casa de Solidariedade a cada um dos nossos lares. E assim, muito agradecido, Senhor, por sermos nós os escolhidos para estarmos aqui, para ouvir essa live desta noite, porque poderíamos estar fazendo 1000 coisas, mas preferimos nos unir com o Mestre Jesus, com os nossos irmãos, e aqui estarmos. Vamos pedindo a tua paz, a tua serenidade para o companheiro Nildo, que vai estar falando conosco hoje um pouquinho sobre a doutrina espírita, e que Jesus possa estar dentro dos nossos corações e em cada um dos nossos lares. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então, hoje, como eu estava dizendo na nossa prece, nós vamos ter a presença do nosso companheiro Nildo, que gentilmente aceitou o nosso convite mais uma vez para estar conversando conosco um pouquinho a respeito de algum tema evangélico, e hoje ele nos vai trazer um pouquinho a respeito dos três aspectos da doutrina espírita, né? Os 3 pilares da doutrina espírita, né? Um pouquinho sobre como é que a gente vai junta, né, esses 3 pilares da doutrina espírita. Então seja muito bem-vindo, Nildo, que você possa ser amparado pelo Mestre Jesus, os espíritos aí nos trazendo essas informações gratificantes, e daqui a um pouco a gente volta. Obrigado, André, obrigado. Boa noite a todos, né? É muito bom estar com vocês mais uma vez, apesar, como já disse a primeira vez e ainda continuo falando, estou num período de aprendizado, né? Acho que todos nós, né? E bendita a Casa de Solidariedade que está nos dando essa oportunidade de podermos passar alguma coisa, começarmos a aprender, a divulgar a doutrina espírita de uma maneira tranquila e dentro, né, dos nossos ensinamentos. Quando o André me fez esse convite, já faz algum tempinho, e eu fiquei pensando muito no que falar, né? No que falar. Aí, essas últimas graças, né? Como ele também disse aí na prece muito, muito bem, temos que agradecer muito, né? Que apesar de toda essa pandemia que estamos atravessando, e que tenho certeza, como nós sabemos que tudo isso vai passar, né? Olha que bom a tecnologia nos trazendo a união, né? Estamos podendo nos unir, estamos podendo, que seja assim remotamente, mas as aulas não pararam, continuamos aí com essas palestras lives todas as sextas-feiras, né? E que bom que podemos interagir. Então, a ciência está sempre nos trazendo coisas boas, né? E com certeza isso é uma coisa que veio para ficar. Nas nossas aulas semanais que eu tenho tido, né? Acho que todos vocês, muitos de vocês continuam em aulas, estão assistindo.
E justamente nós estamos falando um pouco sobre isso, né? Sobre a ciência, sobre o que a ciência nos traz de benefícios, né? Para nós podermos entender. Por isso que resolvi tentar falar um pouco sobre esse pilar, né? Esse tripé da doutrina espírita, que ela é de uma origem, né? Filosofia, ciências e religião. Então, fui tentar pesquisar alguma coisa sobre essas três forças da natureza, né? Para tentar explanar alguma coisa aqui. Então, gostaria muito que vocês, junto aí, me dessem, né, complemento de tudo isso, pelas perguntas, né, que vocês possam fazer, vibrem bastante, né, porque estamos aqui aprendendo, né, todos nós juntos, aprendendo um pouco mais. Eu fui dando uma olhada, né, então vou começar pela filosofia, né, que acho que é o grande princípio aí da humanidade, né. Eu busquei uma frase de Emmanuel, né, eu até vou ler algumas coisas porque minha memória não está tão assim ainda, né? Então ele fala assim, né, que podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam-nos à Terra, a essa figura simbólica do triângulo. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga aos céus. Né? Achei uma frase muito legal para ter como elas funcionam interligadas, né? E para tentar entender um pouquinho, né, desses princípios, né, eu comecei a tentar buscar alguma coisa assim individual. A filosofia, ela no seu texto básico, na sua palavra básica, né, segundo historiadores, né, quem mencionou essa primeira vez, quem fez essa primeira palavra, filosofia, foi Pitágoras, né, o grande matemático e filósofo também. Ela, traduzida para o grego, uma parte assim resumida, ela fala assim, ela é o amor pelo saber. Achei muito interessante, eu não tinha essa tradução ainda feita, né, o amor pelo saber. Depois, um pouquinho mais extensa, ela fala que ela é um conjunto das reflexões particulares que buscam entender a realidade a partir da razão. É outra contexto, a gente começa a pensar, né? A doutrina espírita é movida a isso, né? Até então, nos primórdios, lá, isso a gente está falando aí, quando começaram a surgir esses primeiros filósofos, é no século 6 antes de Cristo, então são 600 anos lá antes de Cristo. Até então, a vida era pautada, os mistérios da vida naquele momento, lá na Grécia, né, eram pautados pela mitologia grega. E eram aquelas histórias que todos nós aí já ouvimos alguns filmes, de Poseidon e de tantos deuses, de titãs, né? E aí, como nós sabemos, né, que a evolução passa por períodos, né, muito interessante, a Terra foi evoluindo, e alguns períodos vem alguns espíritos, com certeza encarregados, né, de começar a elucidar, né? E nessa época, lá, 600 anos, né, surgiram alguns nomes, né, como vou falar alguns deles. Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro filósofo. Ele é o primeiro filósofo, né? Ele era matemático e astrônomo. E ele começou, e assim, a filosofia sempre na área, eles começaram a pensar, né? Falando assim, puxa, não pode, até o mundo não pode ter surgido, assim, da mitologia, dessas histórias fantásticas, né? Eles começaram a tentar, com a razão, buscar entendimento para a vida, né? O começo da vida. Mas sempre até pelo momento, pela época lá, pela parte material, né? Ele começou a estudar, né? E ele acabou tendo como princípio do estudo dele que tudo teria começado pelas águas, né? Pela água. Ele notou que a substância água, estava presente em todas as formas de vida, né? Estão mesmo, né? Nosso corpo humano mesmo, ele é boa parte de água, não lembro agora o percentual, né? Mas é um bom percentual de água, como em tudo tem. Então ele tinha uma certa razão lá, então, mas sempre no pensamento, né? Eles tinham aquelas ideias
e começou a se formar. Na mesma época, eles eram todos contemporâneos, né? Tinha Pitágoras também, né? Pitágoras foi um grande matemático, acho que bem conhecido aí pela quem estudou, ele fez matemática na escola, tem os teoremas famosos de Pitágoras. Ele foi um grande matemático, né? Devido a ele ser esse grande matemático, ele na parte filosófica dele, ele começou a achar que o universo era formado, né? Ele tinha por relações matemáticas, né? Então, pela geometria. Então, ele falava que seria por um ponto de partida, né? Ele começa a falar que era a partir do número 1 e um ponto. Porque o ponto, através do ponto, você faz as retas, né? Que são infinitas. Então, essa era uma ideia dele naquela época também. E vem continuando, né? Esse pessoal, eles eram vários filósofos, né? E aí foram saindo os discípulos desses filósofos, né? Teve um outro, são uns nomes meio difíceis aí, né? Parmenides, né? Que também é considerado um dos ele e os seus discípulos, né? Não, ele começou a pensar que a natureza era eterna e imutável. Esse deu uma, assim, ele começou a achar que nada mudava, né? Era fruto de o que nós achávamos era fruto de percepções enganosas, que era tudo imutável, que nada mudava. Aí chegou um pessoal que são chamados, né, depois naquela época antiga, de pluralistas. Esses já começaram a ter uma visão um pouco mais ampliada, né, do universo como um todo. Eles começaram a ver, né, eles achavam que, ao contrário do que alguns, né, achavam que era só um único item, né, que nem água, e outros que nada mudava, Pitágoras, que era um ponto, eles começaram a achar que o universo era formado por vários, né? A origem estaria de vários elementos. Só que não determinaram especificamente nenhum. Dessas mesmas ideias vieram surgindo, né? Aí veio um outro aí que é o Empedocles, né? Que também e ele já começou a achar que eram os 4 elementos: terra, água e fogo e ar, enfim, todos eles na parte empírica, né? Tentando achar, porque eles não tinham meios, né, de provar isso, né? Ainda lá atrás, nessa época, não sei, eram tudo intuições, né? Hoje sabemos, né, isso, que eles já tinham intuições, de começar a desvendar esse mistério, que eu acho que foi sempre a maior dificuldade da humanidade, né, desses pensadores, pelo menos das cabeças pensantes, de saber de onde nós surgimos, como surgiu isso, de como a humanidade cresceu. Né? E lá atrás, né? Hoje ainda temos um pouco de dificuldade, imagina lá atrás como era difícil. Né? Até por final veio uma outra linha, né? Que é o Demócrito e o Leucipo, são dois filósofos, né? Que começaram a estudar também na parte de filosofia, né? Também sempre todos esse pessoal, todos eles eram muito estudiosos, tinham conhecimentos de matemática, de várias ciências, assim, não ciências, né, ainda era só estudos dessa linha, né, com todas essas intuições. Eles são conhecidos como pluralistas também, e eles começaram a vir a trazer a origem, né, de junção de partículas invisíveis. Eles falavam que é indivisíveis. Então, eles são os pais dos átomos. Né? E a partir dos átomos, que se conheceu aí uma infinidade de outras. Começou-se aí a ter um conhecimento um pouquinho melhor, né? Tanto que eles são considerados aí os pais da química, né? Que através do átomo se envolve aí toda a tabela periódica e tudo mais. Então você vê, naquela época, né, essas pessoas tinham essa intuição já muito inteligente, só que eles não tinham como provar, né? Enfim, aí entra Sócrates, né? 480 anos antes de Cristo, né? Ele, temos até uma parte da história dele citada no Evangelho de Kardec, que é muito interessante, né? Ele era uma pessoa de origem humilde, e até para ser um filósofo na época não era normal, porque geralmente o pessoal geralmente os filósofos eram pessoas assim que não trabalhavam, né?
estavam pensando, né? Então achávamos assim que precisava ser pessoas que tivessem dinheiro, né? Que não era o caso dele, mas enfim, ele veio com essa missão, né? De trazer essa parte da filosofia, e ele mudou um pouco, ele começou a não a não entender mais, a não se preocupar tanto com como que a Terra foi criada, porque já tinha algumas informações, né? Mas ele começou a se preocupar com o ser, né? Como o ser foi criado. E aonde ele tem todas aquelas teorias aí que nós temos bem dissertadas, né, no nosso Evangelho, que se assemelha muito depois, né, lá na frente, com um pouco do que Jesus falou, né? E ele tem algumas frases históricas, né, que foi justamente vinculando a esse tema dele, né, do ser humano, né, que ele fala que é o conheça-te a ti mesmo. Essa frase, inclusive, não é dele, né? Hoje eu fazendo essa pesquisa, ele viu essa frase numa inscrição do Templo de Apolo. Você veja que interessante, né? Mas ele pegou aquilo para ele falou, opa, aí é o caminho, né? Eu tenho que começar a me conhecer. E estudando as pessoas, os seres humanos, né, junto com os seus discípulos, né? Ele fazia um tipo de investigação, ele buscava opiniões dos mais jovens e nas universidades, nas praças, né? E questionando, né? Sobre a vida. E com aquelas teorias, né? Que todos nós já vimos, até ele chegar num ponto, né? De ser penalizado aí pelas autoridades, né, da Grécia, né, que acharam que ele falava coisas erradas. Enfim, ele foi denunciado por um discípulo, uma pessoa que estudava, um jovem até, né, que acabou fazendo ele chegar aos tribunais. E ele não quis se defender, né? Foi muito inteligente. Ele tinha essa convicção própria, né, de que a vida não acabava ali, e ele acabou não querendo se defender, né? E é onde ele também fala, né, que é uma das frases famosas dele, só sei que nada sei, né? Ele percebeu que quanto mais ele estudava e mais se aprofundava, faltava mais coisa para frente. Então a filosofia começou aí a se dedicar ao que era essencial no humano. Então essa é uma breve história assim, bem resumida, porque depois daí vieram vários filósofos, né? Nós temos filósofos até hoje aí estudando, fantásticas aí na Idade Média teve grandes filósofos também. Para não ser, eu teria que ficar aqui muito tempo prolongando um número muito grande, né, de filósofos, mas é muito interessante esses estudos, né? Que como é legal, nós podemos pensar, né? Nós buscarmos, nós temos curiosidade, né, em tudo na vida e buscar informações, né? Que é um dos princípios, né, da nossa doutrina. E aí entra a ciência, né? A ciência, ela teve origem na Grécia, né? E ela surge a partir da filosofia, né? A partir da filosofia. Ela reorganiza todos aqueles pensamentos e inquietações, né, que os homens tinham através das ideias, né, como instrumentos, e ela equaciona no campo, ao campo das hipóteses, né, do campo das ideias, e joga e exercita a razão. E aí eles começam a fazer experimentos. O cientista, ele é movido a isso, né? Ele tem essas grandes ideias, conforme o tempo foi passando, foi se surgindo mais coisas, né? Mais maneiras, né, deles começarem a pesquisar. Isso vem mais para frente, aí já logo aí após Jesus, né, que começamos aí a ter vários segmentos das ciências, né, e eles começam a estudar e pôr em prática, aí sim pela razão, né? Eles vão traduzir todo aquele conhecimento, mas nós vamos pôr em prática. Adquirir esse conhecimento, e eles chamam isso por um método científico, né? Que é organizar, ter um pensamento, entender aquele pensamento, aí você, através daquele pensamento, você vai começar a fazer alguns tipos de experimentos, né? Até chegar num ponto comum. Né? Acho que hoje nós estamos tendo muitas informações, até devido à pandemia, né? Das vacinas, né? O pessoal tem a ideia, então hoje já consegue se decifrar o DNA, aí depois vamos arrumar alguma coisa que vai combater
aquele vírus, e começa-se todos esses estudos. Acho que estamos tendo aí uma grande lição agora nesse campo, né, das ciências, de como funciona. Está sendo muito discutido, acho que todo mundo se vê televisão, infelizmente até está meio politizado aí essa ciência, mas a ciência é muito importante para nós, né? E é muito legal, nós estamos estudando isso, como eu falei lá atrás, agora nesse momento, e está sendo muito prazeroso ter todo esse conhecimento, né? E nada como você começar a entender a causa e os efeitos disso, né? E aí, nós temos aí, se falar em ciência, né, como eu falei, começa lá atrás com Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, né, nossa, que esse cara tem de histórias de eventos, né? Como eu disse, acho que, né, entendo isso, né? Eu entendo isso agora com a doutrina espírita, com esses ensinamentos que nós temos, que a espiritualidade vai mandando esse pessoal, né? Vai vindo algumas pleiades de espíritos que vêm nos momentos certos para nos dar um impulso, né? Como esses aí, como eu falo, Galileu, Leonardo, esses são os grandes cientistas aí bem conhecidos por nós, né? Tem vários outros até hoje, né, sendo premiados aí, estudando muito, né? A ciência evolui a cada dia e ela vai chegar aí a pontos, né, a coisas incríveis daqui para frente com a tecnologia do jeito que está avançando. Mas agora, naquela época, né, sem ter tudo isso que nós já temos, esse pessoal aí foi fantástico, né? Isaac Newton, Leonardo, né? E já na época mais contemporânea aí de Kardec mesmo, um grande impulsionador que ajudou, que foi o Mesmer, né? Que ele começou a desenvolver toda a parte do magnetismo, né? Ele era um criador, estudioso, né? Dessa parte do magnetismo. E depois vem para frente aí, como eu falei, Einstein também é um pouco mais recente, né? Trazendo várias teorias. Então, isso é muito legal, né? Porque aí nós vamos chegar aí no que Kardec, né? Lá em 1800 e alguma coisa, né? Ele também era de uma família humilde, né, de camponeses, né? Mas também ele veio com essa missão, né? Todos nós sabemos, né? Decifrar essa doutrina espírita para todos nós. E as coisas foram acontecendo na vida dele, né? É uma vida muito legal, muito interessante. Quem sabe um dia a gente possa contá-la aí, ela é muito interessante. Mas, enfim, resumindo, ele chegou até a estudar, um pouco antes, ele foi estudar numa escola do Pestalozzi, né? E dali ele se formou um pedagogo. O pedagogo, naquela época, era um cara muito conhecedor até da filosofia, de algumas ciências, né? E ele, como ele já tinha mais ou menos essa incumbência, né? Ele veio para a divulgação dessa boa nova, né? E como ele veio para isso, né? Ele veio para descortinar tudo aquilo que tínhamos então como coisas sobrenaturais. Ele ouviu falar nas mesas, né? Ele teve conhecimento daquelas mesas girantes, né? Que eram umas que estava muito em evidência na moda, né? Até nos Estados Unidos, na Europa. E ele queria entender, ele como um pedagogo, né, conhecedor e muito inquisitor, né, ele não aceitava que aquilo era um fenômeno sobrenatural. Ele começou a buscar o entendimento pensando, né, como um filósofo atrás, né, ele começou a pensar nas ideias, né, e foi buscar na ciência, através da explicação lógica, né, do porquê daquilo, né, do porquê aqueles batimentos, né. E foi aonde que ele teve, né, ele teve a grande descoberta aí, que aí os espíritos, né, começaram a ajudá-lo, né, através de várias pessoas que apareceram, né, na vida dele, e, e que fizeram ele começar a questionar isso daí, foi
começaram a questionar todos os tipos, né, de informações. Ele começou a estudar todos os tipos de informações. Foi aonde veio a parte do livro dos Espíritos, né, que ele conseguiu lá com mais de 900, mais de 900 perguntas, ele conseguiu formular todo um contexto, né? E se você olha ali, né, se você olha ali todo esse contexto nessa divulgação, ele foi incisivo, né? Ele não queria só perguntar, ele perguntava e queria saber o porquê, e foi combinando, foi fazendo, né? E foi sempre incisivo em todas as perguntas. E os espíritos foram dando todas as explicações possíveis, né? No momento e na época. E foi um estudo científico que ele acabou fazendo, porque ele buscava informações de todo mundo, né? Nós temos informações e relatos aí pelas revistas espíritas que vinha cartas de vários lugares do mundo, né, para ajudá-lo nessa intenção. E ele estudou profundamente a todas as perguntas e respostas para conseguir chegar nesse objetivo e formular esse livro. E aí, a coisa mais fantástica, né, dessa união da ciência, né, que ele pegou, que ele conseguiu, né, fazer. Ele acabou, através, né, de todos esses ensinamentos, de toda essa base científica que ele estudou em cima de todas essas perguntas e respostas, né, ele uniu a fé e os ensinamentos do Cristo através do Evangelho. Ele acabou fazendo o Evangelho na sequência. E aí ele uniu a filosofia, aquele pensamento dele lá, né, que ele sempre teve, com a ciência, desses estudos todos que ele fez sobre como funcionava esse mundo espiritual, que até hoje depois foi complementado muito bem aí por Chico, né, através de vários livros, de várias literaturas que nós temos, de André Luiz e todos os outros, e ele acabou unindo a parte. E o que é a parte da fé? A parte religião. É exatamente isso, são os ensinamentos do Cristo, que é pela moral. Ele começou a mostrar para todos nós, né, que você se eleva e tem um crescimento dessa parte espiritual através do seu melhoramento moral. Então, essa é a grande união, né, das três forças. Uma coisa muito interessante que ele deixou bem claro, né, que uma parte dos livros, até isso está dentro do Evangelho, né, que ele fala, né, que se a ciência descobrir qualquer fato novo que venha a desmistificar, que qualquer coisa que ele já tenha falado, né, que ele já tenha falado, qualquer coisa que ele já tenha falado, tem escrito dentro de todos esses livros do Pentateuco ou de qualquer lugar. Se a ciência surgir com uma nova, nós vimos pela ciência. Né? Então, por isso que ela tem essa grande parte científica de tudo isso. É muito interessante, né? Essa união dessas três ciências, né? Como lá atrás, né? O Kardec conseguiu fazer isso. É lógico, ele veio com todo um amparo espiritual, muitos espíritos o ajudaram nisso, né? Nós vemos aí pelo Evangelho, São Luís, Santo Agostinho mesmo, que tinha passado pela Idade Média por vários problemas, né? E conseguiu vir e ajudou muito nessa parte de transcrição dos livros, né? E, enfim, depois de tudo isso, né? Ele nos revelou o grande mistério da vida, né? Que aquele sepulcro, né? Tão temido, que nós até hoje tememos, né? Nada mais é do que o grande portal para a vida. Então, muito bonita essa história, né? Dessa junção das três forças aí, do triângulo, né? Aliada a essa fé, para nos mostrar tudo isso, né? Essa codificação tão linda que nós temos a oportunidade, e que a Casa de Solidariedade nos dá essa grande oportunidade de ser uma casa-escola, né? De termos contato com todas essas informações. Então, é uma coisa que possamos continuar firmes, né, nesse trabalho, unidos cada vez mais, né, porque só a união e de forças que nos traz isso, né? É por isso que eu pedi muito que vocês ajudem-nos, né, a trazer essas informações, porque em conjunto somos fortes, né? E essas palestras, lives,
eu tenho certeza que elas não vão parar mais, sabe? Nós vamos gerar mais oportunidades, nós vamos ter presença física lá, com certeza vamos, mas essa parte de interação com todos nós, eu acredito que ela vai continuar aí daqui para frente sempre, né? Então, meus irmãos, muito obrigado, né? Agradeço de coração mais uma vez por poder, espero ter tentado passar alguma coisa, né? Que para todos, e que possamos pensar, né? Que nos ajude a isso, né? Vemos que legal, né? Isso tudo acabou no final me fala assim, puxa, olha, que bom, né? Que depende de nós, né? Depende de você, depende de mim, depende, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que procurar evoluir. Então eu não dependo de ninguém para minha evolução, né? Eu dependo de mim. Agora é lógico, eu preciso da ajuda de todos, mas a principal fonte é sempre nós, né? Então que nós possamos todos nós, né, com muito amor e carinho, agradecer mais uma vez a Casa de Solidariedade, e que nesse momento, né, podemos nos unir mais uma vez em nome de Jesus, nosso mestre amado, e dos benfeitores amigos, José Benito Santana, e todos os nossos mentores em particular, que possamos vibrar muito amor a toda a nossa nação, a toda a humanidade, a todas essas mudanças dessa transição planetária a qual estamos atravessando, e possamos, através desse conhecimento, buscando entendimento pela filosofia, pela ciência e pela fé, pela religião, possamos nos unir cada vez mais através do amor que Jesus deixou para todos. E com esse intuito, Senhor, pedindo as suas bênçãos e que a proteção a todos aqueles que estão necessitando nesse momento. Nós agradecemos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como todo mundo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, Pai. E livra-nos de tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Muito bem, estamos de volta. Agradecendo aí a palestra do nosso companheiro Nildo, muito esclarecedora, trazendo bastante informações importantes para a gente, porque às vezes a gente... É claro que o Evangelho é a base de tudo para a gente, aí, né, para a nossa vida, mas é importante a gente conhecer os outros aspectos da nossa religião, do Espiritismo, né, conhecer esses pilares que dão sustentação a fé raciocinada, a essa tranquilidade para a gente poder entender, né, as situações da vida. Porque às vezes a gente pega, como o Nildo falou, uma coisa completa a outra, né, Nildo? Isso. Se a gente pegar se a gente pega às vezes só pela religião, né, nós nos bitolamos e deixamos de acreditar em algumas coisas, que é o que a Igreja Católica hoje tem tentado corrigir um pouquinho, né? Que ela ia contra tudo que era da ciência. A filosofia também é muito ligada com a religião, mas assim, é uma questão de autoconhecimento, né? E a religião, às vezes, se colocava a religião como se fosse algo que não era para a gente. Era para seguir e acabou. Era aquilo e não tinha explicação, né? A gente ouvia dizer que é porque Deus quis. É porque ele sabe de tudo. A gente não discute que Deus sabe de tudo, que tudo acontece porque ele quer, mas assim, tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica, tudo tem uma condição de nós entendermos isso aos pouquinhos, né? Como disse o próprio Jesus, né, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que nós possamos imaginar. Mas aos pouquinhos esses mistérios vão sendo revelados,
nós vamos entendendo um pouquinho isso, e é isso que o Espiritismo vem nos trazer, né? E até pegamos um ponto, né, André, que a ciência brigava com a religião, né, porque eles não se entendiam, né, não conseguiam se entender, porque tinha uma chave no meio aí, entre as junções, né. Hoje já está se discutindo de outra forma, né, com os conhecimentos que nós estamos tendo, a ciência vai se expandindo, hoje já se tem, né, não se tinha aquela criação, porque achar que a Terra foi criada ali em 7 dias, né, aquela coisa, a ciência já comprovou que isso não houve, né? Foram milênios, né? Então, realmente é isso, né? O grande entendimento, né? Exatamente, a junção, né, é isso que o Kardec sempre falava, né? Se a ciência está estudando, os estudiosos estão na ciência, eles estão direcionando, né, não é para nós irmos contra ele, e sim para que nós possamos nos adequar e entender aquelas situações. Então, esse é o grande objetivo. Isso é um diferencial do Espiritismo, né? Eu acredito ser um diferencial no sentido de que busca unir todo mundo, né? E não dividir, né? Busca a união, busca trazer as explicações de todas as situações, né? Unindo todo mundo, buscando mostrar que a ciência, a religião, a ciência, a filosofia pode andar junto com a religião. Tudo isso se religando a Deus dentro das questões trazidas por Jesus no Evangelho, do amar ao próximo como a si mesmo, de amar ao próximo como a si mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, dá para unir tudo isso de forma a nos favorecer, a mostrar que nós podemos usar tudo isso que nós temos a nosso favor. E é para nós usarmos, na verdade, né? É isso aí, né? Tem alguma perguntinha aí, Tia? Olha, eu ia perguntar para a Tia Cris se tinha algum comentário aí, ela já acabou de colocar, né? O Fernando comentando, né? O grau e a evolução da ciência está diretamente associada ao grau de evolução dos espíritos encarnados hoje em nosso planeta. A ciência está limitada ao grau de evolução daqueles que hoje estão encarnados na Terra. O grau e a evolução da ciência está diretamente associada ao grau de evolução dos espíritos hoje. Sim, né? A ciência ela cada vez mais, né? Ela vai evoluir, né? As tecnologias estão vindo a cada tempo, ela vem vindo com mais força, né? Conforme vai tendo oportunidades, o planeta vai se melhorando como um todo, né? Eu acho que vão vindo, né, ao meu entender, né? Vão vindo espíritos mais esclarecidos, com mais informações, né? Devagarinho ela vai se expandindo e vão dando associadas a esse grau de evolução dos espíritos encarnados, né? Épocas e épocas, né? Hoje tem várias pessoas muito pensantes. Talvez nós vamos dar valor a eles amanhã, né? A informação não chega, não pode não estar chegando com toda a força, né? Mas eles estão aí. Eu acho que hoje cada época tem os seus espíritos evoluídos, né? E assim vai ser sucessivamente. Né? Principalmente agora. Eu acredito que daqui para frente, cada vez mais, se realmente como se fala nos evangelhos, né? Que nós estamos nos livros que os espíritos falam, que nós estamos passando por uma transição, vão ter que vir cada vez mais, né, espíritos mais evoluídos, né? E vamos ficando os que ficam mais e aqueles que não conseguirem, né, por algum motivo, né, mais ligado à parte moral, né, possa não conseguir ficar, vão ficando um pouquinho mais para trás, né? Mas eu acho que sim. Eu não sei a sua opinião. Né? É a mesma que é, exatamente. Na ciência vai de acordo com o nosso grau de evolução. É claro que nós temos sempre encarnados uns mais evoluídos, outros menos, né? Até porque isso é um ajudando o outro, né? Aquele que está mais evoluído cientificamente, tecnologicamente, acaba ajudando aqueles que estão menos. Mas não quer dizer que essa evolução, ela não é a evolução científica, a evolução moral, nem sempre andam de mãos dadas, né? Aliás, elas têm às vezes uma gradação bem diferente, né? Às vezes a ciência tem tanta coisa que nós temos hoje na ciência, evoluída, tantos conhecimentos, e com relação à parte moral, nós ainda estamos tão engatinhando ainda em muitas coisas ainda, né? Tem aqui também um comentário da Rosana,
Nildo, como fica na evolução quem não é espírita e, portanto, não tem essas informações? Poxa, gente, assim, né? Eu, no meu entender, né? As informações estão aí para quem quiser, né? O que falta, talvez, um pouco, talvez a doutrina espírita ela tem essa função, né? De nos aguçar o conhecimento, né? Mas o conhecimento está aberto a todos, porque não precisa ser espírita para ter esse acesso a todas essas informações. Se você quiser, existem literaturas várias, né? Todos os fins para você poder ter entendimentos, né? Cada um pode entender de uma forma ou de outra, mas as possibilidades estão a todos, né? Independente de ser espírita ou não. É isso que eu encaro, sabe? Agora, a doutrina espírita nos ajuda muito porque ela nos ajuda a pensar, né? Ela nos dá essa condição de falar para você, falar, ó, meu, você que tem que se melhorar, você que tem que começar a estudar. Agora, outras religiões, outras também têm informações, né? Então, a evolução não fica restrita a só quem é, né? Só quem é espírita. É a maneira de cada um, porque as intuições vêm para todos, né? Agora, é como cada um encara o seu momento, né? Tem pessoas aí que se dizem ateus e são muito evoluídas, né? Que nem acreditam em religião, mas se dizem ateus, né? Então, eu acredito que uma coisa não está 100% vinculada à outra. A doutrina espírita ajuda muito. As religiões ajudam muito. Mas uma coisa não é vinculada à outra, não. Sabe? É esforço próprio mesmo. Eu acho que é a meritocracia. É esforço próprio de cada um, sabe? Procurar, entender, de procurar. Eu, eu, eu procuro ser, eu sempre, de moleque, eu me tornei espírita já com uma idade bem avançada, assim, acima de 40 anos, né? Não sou nascido no meu espírito. Até gostaria, né? Hoje eu falo, puxa, que pena, né? Mas era o momento, né? E, e nem por isso eu tinha muitas convicções comigo que eu não entendia, né? Aí comecei a estudar um pouco melhor, fui atrás, comecei a estudar e comecei a procurar coisas que eu achava que era interessante, né? Então, existe a possibilidade de crescimento, sim. As informações estão aí para todos, né? Basta Sim, que nós queiramos ir buscar as informações, elas estão aí. O entendimento, né? É o que a gente fala, informação nós temos muito, né? Transformar essa informação em conhecimento, em sabedoria, que já é um grande trabalho a ser feito aí, né? sim. A nossa Nós vemos, nós vemos essas histórias dos filósofos lá atrás, que nem se falava em espiritismo, e esses cientistas, essas pessoas todas, o quanto que esses caras trouxeram de coisas boas para a Terra, né? Pois é, porque na verdade, né, o espiritismo é uma religião que está nos ajudando a nos religar a Deus, né? Mas ela não é a salvadora da pátria, vamos dizer assim, né? A grande, o que nós precisamos nos ligar, na verdade, é no Evangelho, né? Não é em ser espírita, em sim em ser cristão. Em colocar os Exatamente. exemplos do Mestre Jesus no nosso dia a dia, que eu posso até não saber nada de ciência, Sim. mas se eu conseguir amar o próximo como a mim mesmo, se eu conseguir fazer coisas boas ao próximo, eu vou estar colaborando também com essa evolução. Você está evoluindo, sim, né? Você está evoluindo moralmente, né? Que é o grande pilar dessa evolução, é a moral, né? É como a Mônica está dizendo aí também, né? Que quanto nós temos que agradecer a todos esses missionários que vieram, né? E com certeza, né? É o que eu acabei de falar agora, eu peguei esse gancho aí para ela, né? Porque o que esse pessoal deixou de informações para nós, né? O que esse pessoal, sem ter o que nós temos hoje, toda essa tecnologia, né? Começaram a trazer essas informações e começou a transformação do mundo, né? A Bíblia tem quantos anos, né? Só o Evangelho de Jesus, que é a parte nova, são 2000 anos quase, aí, né? Praticamente, né? É as informações que não tem nada a ver até com a doutrina. Né? Mas enfim, como você falou, né? E às vezes a gente tem que se perguntar, e algumas vezes nós tivemos alguns estudos do Evangelho aí, e nós conversávamos com relação a essa questão de espíritos missionários. Né? O que é ser um espírito missionário, né? Porque a gente lembra dos espíritos missionários, esses grandes espíritos missionários, né, que aparecem aí, né? Nós temos inúmeros espíritos missionários, né, que estão escondidinhos aí, que nós não sabemos nem o nome.
que estão fazendo um trabalho de formiguinha, né, sustentando muitas vezes esses espíritos que acabam aparecendo. Que é claro que uma das grandes dificuldades que tem os espíritos missionários é justamente trabalhar o seu ego, né? Aquele que mais aparece, né, tem que trabalhar muito mais com o seu ego para mostrar que ele não, né, conseguir demonstrar que ele não é maior do que ninguém. Sim, ele pode estar até no patamar um pouco mais evoluído, mas também está caminhando. Né? E nesse meio que nós temos aqui no nosso planeta, nós temos inúmeros espíritos missionários trabalhando, né, escondidinho na seara do Cristo, aí, sem ninguém saber. Né? Saber o nome, saber a idade, saber quem é. Né? Ele também está trabalhando. Então, e outra coisa que às vezes a gente comenta que é interessante, que quantas vezes nós podemos, de repente, também ser um pouco desses missionários aí. Espírito missionário é aquele que vem trazer alguma informação, que vem passar alguma coisa de bom para as pessoas. Então, nós também podemos ser espíritos missionários, né? Claro que guardadas as devidas proporções, né? Cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Nós também podemos ser ter um pouquinho dessa missão de mostrar para as pessoas como Cristo nos ajuda, como o Espiritismo nos auxilia. Então, nós também não deixamos de ser um pouquinho desses espíritos missionários que estão no mundo, né? Claro que, mais uma vez, lembrando, guardadas as devidas proporções, né? Não vamos nos comparar, né? Mas, assim, todos nós temos um pouquinho, todos nós temos uma missãozinha a ser cumprida. Então, nós também somos espíritos missionários, não só esses grandes que apareceram, mas nós, guardadas as proporções, também podemos fazer a nossa parte aí nessa caminhada, né? Quanto nós podemos fazer dentro de casa, né, André? Dentro de casa, né? Até como preservação de planeta, de água, de tudo mais, né? Mas vamos lá. Olha, a Vilminha falando para nós aí, ó. Muito bom ouvir essas histórias dos grandes estudos. Desde seu início, sabendo das informações vindas de espíritos evoluídos para nos dar essa base de ensinamentos. Muito gratificante. Ótima live. Obrigado, Vilma. Né, Legal, a gente... É muito importante, né, nós começarmos a entender tudo isso, né? Acho que é importante para cada um, né, ter esse entendimento aí de como vem essa evolução, de como é feita, né? Tudo faz parte, né, para o nosso crescimento. Legal. E é muito bom contar com vocês aí nessa live. Né? O que eu falei, sem vocês, né, sem todo mundo junto, nos dando essa força, nos inspirando aí, seríamos, né? Tem nada como essa grande troca de ideias e discussões. Sócrates fazia isso, né? Eu li sobre isso aí, que ele questionava até com ironia, né, as pessoas, para provocar mesmo a discussão, né? A discussão sadia, né? A discussão salutar. É aí que nós aprendemos, né? Era através disso. Ele soltava uma ideia, a pessoa falava e ele retrucava em cima, né? Dando uma... É muito interessante isso. Esse conteúdo começa a nos fazer a pensar, né? As perguntas, começa a se questionar e a pensar e a trazer ideias novas. É isso mesmo. Tem mais uma para encerrar aí, tia Cris? Se tem mais alguma pergunta, Olha lá. Mais uma perguntinha para a gente encerrar, hein? E acho que essa a gente já falou, hein? Já é repetida. Essa pergunta está repetida, hein? É a mesma, né? Opa, apareceu outra aí. Ó. O grau e velocidade da evolução da ciência está limitada ou associada ao grau de evolução daqueles espíritos que hoje estão encarnados em nosso planeta? É o Fernando que está perguntando aí novamente. O grau de evolução da ciência está limitada. Puxa, gente, eu acho, na minha opinião, né? Eu sempre falo assim, é uma coisa de opinião. Eu acho que isso independe, sabe? A ciência, como nós falamos agora, né? Ela está evoluindo muito mais rápido do que a moral, do que moralmente, né? Do que a parte espiritual nossa, né? O que nós sentimos hoje. Né? A ciência ela está um pouco na frente, né? Então eu acredito que aí
independa disso, sabe? A ciência vai evoluir forte, né? E espero que ela chegue a um ponto, né, que realmente, isso é uma opinião minha, tá? Eu estou falando um ponto que isso começa a se unir, né? Que a religião, que os ensinamentos morais do Cristo, né, do cristianismo, consiga unir esses dois pontos, né? Porque hoje nós temos a ligação pela doutrina e alguma coisa pela essa ligação, mas o grau de evolução da ciência, eu acho que ela está muito mais além, ela vai ser cada vez mais rápida daqui para frente. Todas essas informações tecnológicas que estamos tendo, o que nós demoramos aí 100 anos para evoluir, nós vamos evoluir em 5, 10 anos. Então, eu não amarro uma coisa na outra. Eu acho que é lógico, para que o planeta fique bem, o ideal seria os dois juntos, né? Mas hoje a ciência ainda ela está atropelando, né? Que ela vai atropelar e talvez com esse atropelo, com essas informações, ela busque esse outro lado. Essa é a minha opinião. Eu acho que é a busca, aquilo que o Espiritismo vem nos falando, né? A busca da ciência, da religião e da filosofia, juntar tudo isso para um crescimento só. Né? A gente vê que a gente tem uma evolução, como foi falado, muito grande cientificamente, mas moralmente nós ainda estamos um pouquinho para trás aí, né? Estamos caminhando ainda meio que engateando. De repente, essa evolução que a ciência vai nos trazendo nos faz impulsionar e aproveitar as oportunidades que a ciência tem. E aí o que a gente sempre conversa aí, por exemplo, quando a gente está falando, hoje está fazendo uma live aqui, que era algo que a gente não tinha, alguns já existia, mas nós não utilizávamos. A internet está aí à disposição para que nós utilizemos ela da melhor maneira possível. Né? Vai depender daquilo que eu vou procurar nela. Né? Eu posso buscar informações salutares, informações que me acrescentem, ou posso ficar assistindo notícias sangrentas, de violência. Cabe a mim fazer essa escolha. Então a ciência vai nos ajudar a evoluir, só que assim, a evolução, né, apesar de nós precisarmos um do outro, a evolução é individual. Né, o nosso crescimento é individual. Então vai depender de cada um de nós buscar as informações e colocar isso em prática no nosso dia a dia, buscando aquilo que a ciência vem trazendo, né, para utilizar de forma que nos impulsione para frente. Como a gente fala da internet, mais uma vez. Eu posso escolher, eu recebo inúmeras mensagens no WhatsApp, por exemplo, inúmeros vídeos. Quais os que eu abro? Né? Aquele que tem uma piadinha engraçada, aquele que tem alguma coisa, ou aquele que tem realmente uma instrução, uma mensagem. Né? O que é que eu dou valor, o que é que eu valorizo daquilo que me chega? Né? Acho que são essas coisas que nós precisamos aprender a valorizar aí, né? Juntar e valorizar aí que a tecnologia nos dá e nós temos essas condições aí de fazer, né? Sim. Mas a tecnologia com certeza está muito na frente e ela vai avançar de uma maneira, eu acredito, muito grande daqui para frente. Inclusive, falando em avançar, já estamos avançados com a hora aí, já estamos chegando, já estamos dando uma hora de live aí, começamos às 8, estamos às 20h59. Queremos agradecer a presença de todos que estiveram presentes durante essa nossa live aí. Teve momentos onde nós temos quase 50, 60 pessoas participando. Então, isso fica gravado no Facebook da casa. Quem não pôde assistir agora, pode voltar a assistir depois. Se tiver interesse, se quiser compartilhar com as outras pessoas, fiquem todos à vontade. Então, mais uma vez, nós agradecemos ao Nildo pela sua disponibilidade de ter estudado, preparado esse tema, né, e ter nos trazido de forma tão simples, clara, de forma que todos nós possamos ter entendido um pouquinho a mais sobre esses três aspectos aí da ciência, religião e filosofia. Tá bom, Nildo? Eu agradeço, em nome da Casa Solidariedade, a sua presença, de todos os que estiveram conosco ao vivo aí pela live, e daqueles que ainda vão estar assistindo posteriormente, aí que isso vai ficar gravado, para estarem assistindo aí. Então fica o nosso convite para sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 20 horas, nós vamos ter outros companheiros aqui, mais uma vez, conversando e batendo um papo com todos nós aí, por mais esse canal que a tecnologia nos fornece, que é a internet, o Facebook e as redes sociais aí. Então, forte abraço a todos, um bom final de semana, que Deus nos ampare e nos proteja a todos aí. Fiquem com Deus. Amém, que assim seja. Obrigado, André. Obrigado a todos, viu? Obrigado a todos. Um beijo.